Evangelho, quinta-feira da 13ª semana do Tempo Comum, hoje memória facultativa dos protomártires de Roma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então, alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da 13ª semana do Tempo Comum, hoje, memória facultativa dos protomártires de Roma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, com grande alegria que hoje celebramos essa discreta memória para nós, que estamos aqui na Igreja do Brasil, mas muito sentida para a Igreja de Roma. Mas por que razão, padre? O nome é engraçado, protomártires. Proto porque significa os primeiros mártires de Roma. Mas somam-se a estes primeiros mártires aqueles que foram martirizados pela perseguição de Nero entre o ano 64 e o ano 67, somam-se a esses mártires São Pedro e São Paulo. Não é sem razão que a celebração dos protomártires e a celebração de São Pedro e São Paulo são concomitantes, são em sequência contemporânea. Primeiro se celebram os dois grandes apóstolos de Cristo, no dia 29, e no dia 30 se celebra então os protomártires. Todos os demais cristãos que foram martirizados nessa primeira grande perseguição realizada por Nero. Nós temos um pouco da narrativa a respeito dessa perseguição e alguns autores dos primeiros séculos. E hoje o padre vai ler uma brevíssima biografia apenas de referência para essa perseguição, para a gente ter um pouco mais de contextualização. Mas na nossa imagem de hoje colocamos um pouco as referências bibliográficas a respeito dessa que foi a primeira grande perseguição dos cristãos, em que o imperador Nero, acusando os cristãos de terem sido responsáveis pelo incêndio da cidade de Roma, estabeleceu uma dura e implacável perseguição por esses anos, levando à morte todos aqueles que eram conhecidamente cristãos e também aqueles que foram denunciados como cristãos. Então, foi uma ocasião para mandar à morte muitas pessoas que não eram bem vistas pelo governo, através da acusação de serem cristãos. Como a gente sabe, tantos outros inocentes, não necessariamente cristãos, mas acusados de serem cristãos, morreram durante essa perseguição. E quantos não foram aqueles que ao lado dos mártires, ou seja, que ao lado dos cristãos que esperavam a morte, não terminaram por se converter e por conhecer o nome de Jesus. Mas, padre, isso é uma especulação que o senhor está fazendo. Mais ou menos. Não se esqueçam, os que foram mandados para o bunker da fome com São Maximiliano Kolbe foram 9. Só São Maximiliano Kolbe era cristão católico. E era um sacerdote. Ele foi o último a morrer no bunker e cuidou de cada um daqueles que lá estavam. Poderiam, não sei quem eram os outros prisioneiros, mas entre eles tinham hebreus, tinham talvez não hebreus. E São Maximiliano cuidou de cada um deles. O quanto o cuidado daquele sacerdote, na hora da morte de cada um deles,
não foi um testemunho inequívoco da misericórdia de Deus e não se tornou para talvez algum daqueles 9 uma ocasião de uma profissão de fé cristã para aqueles que não são cristãos, mas sobretudo não significou uma reconciliação com Deus e por meio disso não foi uma graça alcançada em favor da salvação daquelas almas. Não sabemos se ali tinha talvez um cristão que há muito estava sem se confessar, ou se alguém que nunca tinha sido batizado, que no último minuto reconheceu o batismo e pediu que o padre batizasse com talvez o pouco de água que pudesse existir ali dentro. Ou então, quantos foram aqueles que, não tendo a água para ser batizada, talvez, não tenham encontrado na palavra do sacerdote, na presença dele, na sua bênção, a graça da intenção que assegurou em favor deles, pelo mérito da igreja, pela oração da igreja, a dignidade do batismo. Mas uma coisa é certa, independente de serem batizados ou não, independente de serem de origem hebraica ou não, todos os que ali estavam receberam na hora da morte a consolação de um santo sacerdote do Senhor. Foram acompanhados no momento mais difícil de suas vidas pela presença de um sacerdote que rezou por eles, que cuidou deles. Não sabemos o que se passou lá dentro porque todos faleceram, mas sabemos dos que estavam fora e ouviam tanto os cantos como as preces que eram feitas lá dentro do bunker e testemunham para nós que a esperança acompanhou-os, bem como o testemunho de fé, até o último momento de suas vidas. E o último a falecer, como sabemos, foi São Maximiliano. E foi morto por meio de uma injeção que lhe deu a morte, porque já estava no máximo da inanição possível. E nós vemos nesse testemunho de São Maximiliano aquilo que talvez tenha acompanhado a experiência de muitos dos que foram condenados à morte nesses 4 anos de cruel perseguição, 64, 65, 66 e 67, em Roma. Com tanta brutalidade, também foi, como o padre acabou de dizer, palco para operar a eliminação de opositores políticos, através de falsas acusações que a gente sabe que nunca faltaram na história da humanidade, e do oportunismo da aplicação de uma lei mais severa contra aquele que é um opositor ou alguém que causa um certo incômodo. E dessa forma, até mesmo em situações tão brutais e vis como essa, nós encontramos ali a presença da consolação de Deus. Numa situação vil e brutal, como a execução dos 10 prisioneiros em Auschwitz, ali estava a presença do sacerdote do Senhor. Também em uma execução tão brutal, execuções tão brutais como essas, a presença de Deus esteve. E no meio do sangue desses primeiros mártires foi derramado também o sangue dos 2 grandes apóstolos. Meu irmão e minha irmã, o Senhor cuida de nós até o último momento de nossas vidas. O Senhor prometeu não nos abandonar e não nos abandonará. Pelas mãos perversas de muitos dos homens criados por Deus para viverem a sua imagem e semelhança e na plenitude do seu amor, pelas mãos de muitos homens que, não vivendo aquilo para o qual foram chamados, nossos irmãos e irmãs são levados aos horrores da morte pelo martírio. Mas hoje no Evangelho, pelas mãos de outros irmãos, aquele que sofria foi levado ao encontro do Senhor da vida. De fato, na nossa vida podem passar muitas mãos que nos façam sofrer. O Senhor estará conosco. Mas sem dúvida, ao longo da nossa vida, o Senhor fará passar muitas mãos no momento do nosso sofrimento que nos levarão ao encontro da sua misericórdia,
da sua consolação, do seu perdão, ao encontro da sua paz. O teu Senhor e o meu Senhor, o nosso Senhor, cuida de nós com tanto amor, com tanto esmero, com tanta estima, com tanto cuidado. Como é bom sabermos, meus irmãos, que quando mãos perversas se levantarem contra nós, o Senhor estará conosco. E quando estivermos sofrendo nas dores da vida, Ele também colocará outras mãos para cuidar de nós. Assim como aconteceu na vida dos primeiros santos, aconteceu recentemente na história de São Maximiliano, acontece ainda nos nossos dias. Um dos relatos, para falar um pouquinho mais sobre os protomártires que eu queria trazer para vocês, vem da carta aos Coríntios de São Clemente, que nós citamos. Escreve dessa forma São Clemente, falando um pouco a respeito desses nossos irmãos. Deixemos de lado os exemplos dos antigos e falemos dos nossos atletas mais recentes. Primeiro século, hein? Ou seja, a gente está falando de a título de tempística. São Clemente está escrevendo não muito depois de 50 anos, está ali muito próximo dos acontecimentos. Apresentemos os generosos exemplos de nosso tempo, vítimas do fanatismo e da inveja, aqueles que eram as maiores e mais santas colunas da Igreja, sofreram perseguição e lutaram até a morte. Tenhamos diante dos olhos os bons apóstolos. Por causa de um fanatismo iníquo, Pedro teve de suportar duros tormentos, não uma ou duas vezes, mas muitas. E depois de sofrer o martírio, passou para o lugar que merecia na glória dos céus. Por invejas e rivalidades, Paulo obteve o prêmio da paciência. 7 vezes ele foi lançado na prisão. Foi exilado e apedrejado. Tornou-se pregoeiro da palavra no Oriente e também no Ocidente, alcançando assim uma notável reputação por causa da sua fé. Depois de ensinar ao mundo inteiro o caminho da justiça e de chegar até os confins do Ocidente, sofreu então um martírio que lhe afligiram as autoridades. Partiu, pois, deste mundo para o lugar santo, deixando-nos um perfeito exemplo de paciência. A estes homens, mestres da vida santa, juntou-se uma grande multidão de eleitos, que, vítimas de um ódio iníquo, sofreram múltiplos suplícios e tormentos, tornando-se desta forma para nós um magnífico exemplo de fidelidade. Vítimas do mesmo ódio, mulheres foram perseguidas, como Danaísde e Dirceia. Ele cita aqui alguns nomes, tão bonito. Suportando graves e terríveis torturas, correram até o fim a difícil corrida da fé. E mesmo sendo fracas de corpo, receberam o nobre prêmio da vitória. Interessante como essa imagem de São Paulo, a corrida da fé, que São Clemente aqui toma na sua narrativa a respeito dos primeiros mártires de Roma, é uma realidade para nós, a difícil corrida na fé. Ao longo da nossa vida, nós estamos correndo, a corrida da nossa vida, o percurso da nossa vida. A corrida que nos leva ao céu. O prêmio é a vida eterna, como vai dizer São Paulo. Mas é uma corrida na fé. Quem tem o hábito de correr sabe que a corrida tem o seu início, que é o início de pegada, de força, em que ela tem uma exigência, mas tem muita inspiração. Depois vem um período de marcha, em que você precisa estabelecer o seu ritmo de marcha. E daí, com a oscilação do terreno e a mudança de temperatura, essa marcha pode se tornar mais ou menos exigente e vem o período da estafa da corrida, em que você começa a sentir a exigência, onde a corrida começa a não ser tão simples assim,
porque você precisa enfrentar as oscilações da realidade à sua volta, a inclinação do terreno, a temperatura e o desgaste físico que vai se estabelecendo, até chegar à parte da corrida que já está próxima do final, em que você precisa saber equilibrar as suas forças e focar com muita clareza e segurança o teu objetivo, que é chegar no final. Até esse momento, a gente está equilibrando muitos, digamos assim, esforços do treinamento, né? Então você aprendeu a modular sua respiração, você aprendeu a economizar suas energias, você aprendeu a distribuir o seu esforço durante o percurso da corrida, e tudo isso é muito importante, mas sempre naquela porção final, quando o corpo vai chegando ao seu esgotamento, né? Ali, se você não tiver um claro e firme foco no seu objetivo, não vai ser possível extrair até o fundo tudo que você tem para oferecer para completar aquela prova. E arrisca de parar pela metade. E é exatamente esse o período que marca o tempo do martírio. A hora em que você precisa concentrar todo o teu foco. Durante o percurso da nossa vida, vamos viver todas essas passagens na nossa experiência de fé. Mas há de chegar o tempo em que nós vamos precisar firmar o foco com muita clareza e convicção no objetivo que é a vida eterna. E sem perder esse foco de mente, orientar a ele todas as nossas forças até o último investimento de nossas possibilidades. Peça isso para o teu Senhor, a graça da perseverança final, de ter essa experiência na sua vida, né? E de ser amparado pela graça de Deus e pela Virgem Maria para completar esse percurso. Na vida dos mártires, aconteceu improvisamente. O que isso significa, Padre Fábio? Que se deu esse tempo, né? Não é que você espera que você vai ser martirizado, você abraça o batismo, você abraça a vida cristã e de repente explode uma perseguição e eles não abandonam a fé. E de repente o que parecia que seria uma corrida longa e tranquila se torna agora extremamente exigente, e a gente que tinha a impressão de estar longe, né, da meta, de repente se vê praticamente naquela etapa que é a etapa onde vai ter que se colocar a força total e o foco com clareza. Nós não sabemos. Às vezes seguimos o nosso itinerário de vida e vem uma notícia que a gente não espera sobre a mudança dos planos, por exemplo, um adoecimento, uma mudança na qualidade da saúde que compromete severamente aquilo que era uma expectativa de vida longa. Ou uma mudança, uma decisão que transfere, por exemplo, um ambiente de trabalho. E de repente me vejo agora num novo momento de exigência da minha vida. E que eu imaginava que ia ser muito mais tranquilo, uma coisa para se enfrentar mais lá na frente. E de repente agora, justo agora, entra esse tempo de maior exigência. Como se fosse uma inclinação em pendência, né? E daí a gente passa a ter 15 graus de pendência, 30 graus de pendência, ou seja, uma bela de uma ladeira bem íngreme. E a gente dizia, puxa, mas isso daqui, eu não me preparei para poder enfrentar isso nessa parte da prova, do itinerário da minha corrida. Caramba, é hora de você recalcular todos os seus esforços. E ali você vai precisar também ter muito claro o seu foco. O seu foco na meta. É a vida eterna que eu quero. Esse tempo de grande exigência veio e eu abraço e me coloco inteiro ali, porque eu vou chegar ao fim. Eu confio no meu Senhor e eu me confio inteiramente a Ele, em minha fragilidade e em meus limites. E peço que Ele me ajude. Como é importante isso, né? E isso ajuda a agregar agora o que a gente já falou no início. Assim como terão mãos que nos levarão à prova, né? Em muitos momentos, terão aquelas mãos que virão em nosso socorro para nos ajudar a manter o foco e a ter a energia, aquele ânimo de energia necessário para enfrentar esse tempo. Voltando ao texto para nós concluirmos. O fanatismo dos perseguidores separou as esposas dos maridos, alterando o que disse nosso pai Adão, que os ossos dos meus ossos, a carne de minha carne.
Rivalidades e rixas destruíram cidades inteiras, famílias e fizeram desaparecer povos numerosos. Escrevemos isso, caríssimos irmãos, não apenas para vos recordar os deveres que tendes na perseverança da fé, mas também para nos alertarmos a nós próprios a respeito das exigências da vida cristã. Pois nos encontramos na mesma arena e combatemos o mesmo combate, em tempos diferentes. Deixemos as preocupações inúteis e os vãos cuidados de lado e voltemo-nos para a glória e venerável regra da nossa tradição. Olha que bonito. Ele está dizendo para concentrarmos o foco. Consideremos o que é belo, o que é bom, o que é agradável ao nosso Criador. Fixemos atentamente, olha aí, o nosso olhar no sangue de Cristo e compreendamos quanto é precioso aos olhos de Deus, seu Pai, esse sangue que, derramado para nossa salvação, ofereceu ao mundo inteiro a graça da penitência e a certeza da vida eterna. Oh, meu irmão e minha irmã, eis o que aquele homem viu diante dos seus olhos, sendo levado por seus amigos, o penhor da vida eterna, Cristo Jesus diante dele, e o que não viram cada um dos mártires ao serem levados à execução, ao serem levados à morte. Estevão viu o céu que se abria e o Senhor que o recebia, junto com seus anjos. O que nós estamos buscando nessa vida? Olha o sinal. Nós falamos esses dias, se celebramos São Cirilo de Alexandria. Olha como São Cirilo de Alexandria interpreta em um de seus sermões o texto que nós acabamos de ouvir. Ele usa o texto de São Lucas. Então a gente está falando do paralelo escrito por São Lucas. Mas hoje nós estamos ouvindo o Evangelho de São Marcos, de São Mateus, no capítulo 9. Né? Mas São Cirilo, quando escreve fazendo referência a São Lucas. Deixa o padre pegar aqui, que eu estava olhando um pouco o paralelo dos dois textos, por isso estava me enroscando um pouquinho aqui na hora de falar. Pronto. Ele escreve assim, São Cirilo de Alexandria. O paralítico incurável estava deitado no seu leito. Depois de ter esgotado a arte dos médicos, foi levado pelos seus ao único médico verdadeiro, o médico dos médicos, que vem do céu. Mas quando foi colocado em frente daquele que o podia curar, foi a sua fé que atraiu o olhar do Senhor e não a sua doença. Olha que bonito, meus irmãos. Para mostrar claramente que esta fé destruía o pecado, Jesus declarou imediatamente: os teus pecados estão perdoados. Dir-me-ão talvez alguns, mas este homem queria a cura da sua doença. Por que foi que Cristo lhe anunciou a remissão de seus pecados? Bom, foi para aprenderes que Deus vê o coração do homem no silêncio de seus ruídos e de seus suspiros, que Ele contempla os caminhos de todos os viventes e os ama a cada passo. Meu irmão e minha irmã, essa frase já é de fazer o coração ficar cheio, né, de emoção. Oh, meu Jesus, é dessa forma que Ele olha a gente. A Escritura nos diz com efeito: o Senhor olha atentamente para os caminhos do homem e os observa a cada um de seus passos. Provérbios, capítulo 5. No entanto, quando Cristo disse: os teus pecados estão perdoados, deixou o campo livre à incredulidade da assistência daqueles que estavam em volta, pois o perdão dos pecados não se vê com os olhos da carne como se vê a paralisia de um membro. Quando o paralítico se levanta e anda, manifesta com evidência que Cristo possui o poder de Deus, não apenas sobre os membros paralisados, mas sobre a alma paralisada de morte pelo pecado. Quem possui este poder? Só Ele ou também nós? Nós também, mas com Ele. Ele perdoa os pecados porque é homem Deus, o Senhor da lei.
E nós recebemos dele esta graça admirável e maravilhosa, porque ele quis dar ao homem este poder de perdoar o pecado a seus irmãos. Com efeito, ele disse aos seus apóstolos: em verdade vos digo, tudo o que desligares na terra será desligado no céu. E ainda, aquele a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Por isso, meus irmãos, busquemos o sacramento da reconciliação. Concluo com essas palavras de São Cirilo e fazendo esse adendo, esse grande dom da cura. Todos nós buscamos a cura interior, e a primeira e maior cura interior que o Senhor quer realizar por nós é o perdão de nossos pecados. E os confessionários estão abertos, e os sacerdotes estão com as estolas em mãos, esperando pelos penitentes que digam: Senhor, pequei contra Deus e contra ti, perdoa-me. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão dos protomártires de Roma, dos apóstolos São Pedro e São Paulo e da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos e Rainha dos Mártires, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.